Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professora Elisa está de volta para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas de 6º e 7º ano da Escola Padre Anemias Freire de Almada. E hoje, gente, nós vamos trabalhar sobre o gênero poema. Semana passada nós trabalhamos sobre o gênero bilhete e nos próximos dias estaremos intensificando o estudo, o conhecimento a respeito do gênero textual poema. Vamos lá? Acompanha comigo, gente. Olha só. Trouxe para vocês aqui um poema chamado Caixa Mágica de Surpresa, de Elias José. Acompanhe comigo a leitura. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Elias José. Legal, né, gente? Então já deu para perceber que nos poemas a gente lê, quando a gente lê um poema, a gente escuta uma espécie de música, né? Uma entonação, uma leitura diferente, uma leitura envolvente. O poeta ele sempre vai dedicar especial atenção a esse lado sonoro do texto, ao som do poema. O poema ele requer uma leitura em voz alta para que a gente capture melhor o ritmo dos versos. Então, o poema ele sempre vai transmitir sentimento, sempre vai transmitir emoção. Dessa forma, a leitura de poemas ela vai desenvolver a habilidade de percepção sensorial, do senso estético e suas competências leitoras e simbólicas. Não há uma regra ou uma fórmula pronta para escrever o que sentimos. E poesia ela é puro sentimento, né? O momento que a gente expressa injustiças, paixões, perdas, amor, ilusão, morte, esperança, enfim, usamos a imaginação. A gente pode escrever um texto literário em prosa ou em verso. Como assim, professora? Quando escrevemos o texto em prosa, nós enchemos a linha até o fim, antes de passar para a outra. E assim por diante. Ou seja, lembra de um texto escrito em parágrafo? A gente escreve até o final da linha, quando chega no final a gente vai para a outra? Isso é um texto escrito em prosa. Já a poesia não, a gente muda de linha antes do fim, deixando um espaço em branco antes de ir para a linha seguinte. E essas linhas se chamam versos, ou seja, quando a gente vai trabalhar com poesia, com poema, a gente não escreve até o final da linha. A gente chega a escrever até o meio da linha e passa para a próxima linha. Então, eu digo que esse texto está escrito em verso. Quando o texto está escrito até o final da linha, eu digo que ele está escrito em prosa. Tá certo, gente? E essas partes essas linhas do poema, ela é chamada de verso, tá? Então, cada linha de um poema, aquela linhazinha que é escrita até a metade, é chamada de verso, tá certo? Então, vamos ver algumas características desse gênero. Ele é um texto literário, escrito em versos, geralmente na forma vertical, ou seja, um verso abaixo do outro. E as palavras estão dispostas em linhas, que eu chamo de versos, tá? Então, cada linha de um poema é chamada de verso. Então, a gente viu que lá no poema inicial tem vários versos, né? Ou seja, tem várias linhas. Os versos, eles estão distribuídos em grupos. Lembra que lá no nosso texto ele está distribuído em partes? Então, cada grupo de verso é chamado de estrofe, ou seja, cada linha eu chamo de verso e cada parte eu chamo de estrofe. E ainda é uma característica do poema, mas não obrigatória, a rima. Certo? Que ela pode existir em alguns versos ou não. Pode ter poema com rimas ou pode ter poemas sem rimas. Não é uma obrigatoriedade, tá? Agora é a sua vez. Vamos lá, gente. Faça novamente a leitura do texto Caixa Mágica de Surpresa e responda as questões propostas. Por quantos versos é formado o poema? E ele tem quantas estrofes? No poema, há rimas ou não? Se houver, identifique-as. Vamos ler comigo? Olha só, eu quero que você leia aí acompanhando comigo. Vamos lá. Caixa Mágica de Surpresa. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um
Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Legal, né, gente? Olha só, então vamos lá. Ó. Quantas estrofes esse texto está composto? Olha só, estrofe é cada partezinha dessa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 estrofes, tá? E aí, os versos? Os versos é cada linha do poema. Então, é só você contar quantas linhas tem que você descobre o total de versos, tá? E as rimas, será que o texto tem rima? Tem sim, nós vamos estudar posteriormente numa aula só sobre rimas, mas eu já vou dar uma palhinha para vocês, tá? Ó, rima é quando uma palavra termina com o mesmo som final de outra. Por exemplo, beleza, surpresa, elas têm o mesmo som final. Quando eu digo, por exemplo, repente, gente, tem o mesmo som final. E assim vai, tá? Então, nós vamos estudar posteriormente as rimas, mas aí a gente já percebe que nesse poema tanto tem rima, como tem estrofe, como tem versos. Tudo bem, galera? Então, agora é a nossa vez. Vamos para a nossa atividade? Abaixo aqui do vídeo eu vou colocar o resumo do nosso assunto, explicando o que é um poema, suas características, tá? E logo abaixo tem a nossa atividade com um poema sobre o carnaval, aproveitando aí que nós tivemos nos últimos dias, né, o feriado de carnaval, tá bom, gente? Então, leiam com atenção o poema Carnaval e respondam a atividade. Lembrando que basta vocês copiarem a atividade, as questões e as respostas. Não tem necessidade de você copiar o texto Carnaval em si. Porém, é importante você guardar esses arquivos para pesquisas posteriores, quando nós estivermos na nossa avaliação, tá bom? Então, façam, me mandem no privado que eu vou ter o maior prazer de corrigir e devolver para vocês. Qualquer dúvida, me chama no PV, tá? Bons estudos, um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!